Olá, meus queridos, minhas queridas. Vamos falar agora sobre química. Professor Wagner Bertolini. Você quer conhecer as minhas aulas? Se inscreva no meu canal do YouTube, Professor Wagner Bertolini. E hoje nós teremos uma aula de química. Qual o assunto? Funções inorgânicas. Professor, são 4 funções. Qual que você vai trabalhar? Sal. Vamos trabalhar com a função sal. O que é um sal? Como que nós vamos definir? Como é que você identifica? Quais são as características? Como é que você faz a formulação? E como é que você faz o nome? O nome é que o bicho pega. Mas fiquem tranquilos, tranquilas, porque nós vamos fazer tudo isso agora com muita calma a partir deste momento. Portanto, o que seria sal? Sal. É assim que se escreve, viu? Não é com C cedilha, não. O que é um sal? Um sal é uma função orgânica. Ah, professor, mas aqui você falou que é inorgânica. Então, nós temos um sal na função orgânica e temos sais também na função inorgânica. Como o nosso assunto é inorgânica, nós vamos discutir um conceito que a gente está trabalhando com muito destaque, que é aquele mais usado nas provas. Esse assunto serve para qualquer tipo de prova que tenha química no edital e que tenha o assunto função inorgânica. Qual é o conceito que estamos empregando? É o conceito de arrênios. Vamos ver? Sal é toda espécie química, é assim que eu coloco, né? Eu não coloco substância, eu coloco espécie química, que, vírgula, olha a condição, meio aquoso. Ele liberta um cátion, e aí eu vou mudar a corzinha aqui, um cátion diferente do H3O+, e um ânion. Qual que é o ânion? O ânion é isso aqui, ó, diferente do OH-. Na verdade, a gente pode até ampliar esse conceito. Sal é toda espécie química que quando você dissolve ele em água, tem que dissolver em água, hein? Certo? Ele vai liberar pelo menos um cátion. O que é um cátion? É um grupamento com carga positiva. Pelo menos um cátion que não tenha a carga positiva, e que tenha a carga positiva, mas não seja H3O+, que a gente simplifica como H+. E ele libera pelo menos um ânion. Ânion é o grupamento negativo, carregado negativamente, que seja diferente do OH-. Vocês entenderam por que isso? Por que essa exigência? Porque se ele liberar H+, isso aqui seria um grupo característico de quem? De um ácido. Então tem que ser diferente disso aqui, porque isso é típico do ácido. E ele tem que ter um ânion diferente do OH-, porque o OH- caracteriza uma base. Portanto, esse cara, ele não pode liberar só H+, ou só H-, como íons. Um positivo, outro negativo. Eu estou dando esse conceito um pouco mais aprofundado porque existem sais que são chamados de duplos. Então ele pode liberar 2 cátions. Temos sais que também podem liberar 2 cátions e um deles é o H+. Então é pelo menos um diferente. Se ele libera 2, pelo menos um é diferente, nós vamos ver isso. Ele cumpre essa exigência. E ele não pode liberar o H-. Quem já viu meus bizus nas aulas sabe que eu coloco aquela identificação básica, né? Numa linguagem bem simples. O pulo do gato para aquele cara que está perdidaço. Sal não pode começar com H e não pode terminar com H. Sal não pode começar com H, não pode terminar com OH. Professor, você falou agora há pouco que era H? Então, OH, estou até ampliando a ideia. Portanto, qual é a fórmula geral de um sal? A fórmula geral de um sal é esta aqui.
fórmula geral. A fórmula geral é aquilo que representa todos os compostos daquela classe. Então, ele tem um cátion, e é essa ordem que a gente escreve, um cátion com X cargas positivas. Ele tem um ânion com Y cargas negativas. Beleza? Daí, eu vou trazer para vocês algumas considerações. Que é difícil aparecer isso no material para vocês, mas aqui você tem o bizu. Aqui a gente tem o pulo do gato. Preste atenção. Perceberam que tem um cara carregado positivamente e outro negativamente? X e Y, que seriam as cargas de cada grupinho, do cátion e do ânion. Então você já percebeu que todo sal é um composto iônico. Todo sal é um composto iônico. E se todo sal é um composto iônico, nas condições ambientais, todos os compostos iônicos são sólidos. Por isso, meus amigos, já vamos começar a brincar um pouquinho de entender a propriedade dessas substâncias. Beleza? Agora eu vou trazer um bizuzinho para você, que é esse aqui, ó. Se X é igual a Y, a fórmula do sal vai ser Ca. Pronto, a fórmula do sal vai ser Ca. Se X diferente de Y, a fórmula do sal vai ser assim, Ca. Agora presta atenção. Deixa eu fazer bonitinho ali, né? Deixa eu até apagar aqui. C mais X e aqui é A menos Y. Se eles forem diferentes, a gente brinca da fórmula, da regrinha do escorrega. Isso vem aqui. O que é carga de um passa a ser quantidade de grupos do outro. Ó. Olha aqui. Entenderam? Se você não entendeu, eu vou explicar o motivo. Vamos pegar esse lado, o lado esquerdo, digamos assim. Você tem aqui, ó, X cargas positivas, Y cargas negativas. Se eles são diferentes, eles fogem daquele conceito, que é toda substância, eu não disse íon, toda substância tem que ser eletricamente neutra. Quer dizer que a total de cargas elétricas num composto iônico tem que ser igual. Só que X e Y são diferentes, você vai achar um múltiplo comum. Como é que você acha o múltiplo comum? Multiplica enviesado. Como assim? É a regra do escorrega. Então vem aqui, ó. Observe que do lado de cá você tem mais X vezes Y. Certo? Então você tem a multiplicação com valor positivo. Do lado de cá você tem menos Y vezes X. É a carga vezes a quantidade. Certo? A carga vezes a quantidade. Você já compreendeu isso. Então observe que do lado de cá nós temos XY positivo, XY negativo, para que ele seja o quê? Eletricamente neutro. Muita gente tem dificuldade de compreender a formulação. Com essa dica, você já pode aplicar até algumas regras que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Na hora de fazer a fórmula, eu vou dar um bizuzinho. Sabendo que é um sal, toda vez que você olhar para uma fórmula e identifica que é um sal, você pode brincar da regra do escorrega. E aí você pode determinar as quantidades e as cargas. Como assim, professor? Vamos fazer um teste? Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Al2, SO4, 3. Beleza? Professor, aqui não começa com H e aqui não termina com OH. Automaticamente ele é um sal. A gente já sabe que ele não é um óxido porque ele tem mais do que 2 elementos químicos. Agora eu quero que vocês fiquem atentos a esse detalhe. Isso aqui é a quantidade de vezes que você tem o íon alumínio. É a quantidade de vezes. Só que é a carga desse grupinho. Isto aqui é a quantidade de vezes que você tem esse grupinho. Só que automaticamente a quantidade de vezes de um grupo é a carga do outro. Então observem, professor, que é menos 2. Beleza?
Então é assim, um sal, sempre o lado esquerdo é a parte positiva, o lado direito, o que tiver, é a parte negativa. E eles devem dar um total de cargas. Por exemplo, aqui tem 6 cargas positivas e aqui tem 6 cargas negativas. Isso está correto. Espero que até aqui vocês tenham compreendido o que é fórmula geral e como você pode brincar com a regra do escorrega. Professor, e quando eles forem iguais? Quando eles forem iguais fica mais fácil. Dá uma olhada. Deixa eu voltar aqui. Vamos supor que você tenha cálcio, por exemplo, e SO4. Esse cara tem carga mais 2, esse cara tem carga menos 2. Olha, já empatou, né? 2 para 2 é a mesma coisa de 1 para 1. Toda vez que você tiver 1, você não precisa colocar o SO4 entre parênteses. Esse grupinho aqui, aliás, ele pode ser com um único elemento químico, certo? Com um único elemento químico ou mais. Ele pode ser um composto, né? Um ânion composto. Por exemplo, o que seria um ânion composto? Ó, SO4, CO3, NO2. Claro que cada um tem a sua carga, não estou mencionando a carga, só a constituição. E o que seria não composto? S2, S-2. Por exemplo, eu poderia ter esse tipo aqui, ó, esse tipo de sal. Cálcio mais 2 com sulfeto menos 2. Pronto. Aí eu vou esconder essa carga quando eu quero... Para formular eu preciso entender a carga, eu preciso saber. Mas como resposta final, né? Como resposta final, você já pode brincar assim. Se esse é mais 2, esse é menos 2, o casamento deles vai resultar nessa fórmula. Se esse cara é mais 2, o outro é menos 2, o casamento vai resultar nessa fórmula. Mas, olha aqui, se eu tenho um alumínio com carga 3 e eu tenho o NO3 com carga menos 1, você já viu que a carga não bateu, né? Não está igual. O que a gente vai fazer? Isso aqui é um grupinho, certo? Tem oxigênio? Eu ponho entre parênteses. Aqui o número é 1, portanto o alumínio eu pego 1. Não preciso pôr, vou apagar. Aqui a carga é 3, portanto esse grupinho vai aparecer 3 vezes. Esta já é a nossa primeira brincadeira. Identificar e ter uma ideia da fórmula geral. Daí, pessoal, nós vamos passar para uma coisa muito bacaninha. Nós podemos ter sais da natureza. Podemos. Existem diversos sais da natureza. Professor, eles estão no ar? Olha a pergunta que você me faz. Nós estamos aqui numa situação ambiente. Se eu falei que o cara é iônico, ele não pode estar no ar. Ele só pode estar onde? No solo ou dissolvido na água. Certo? Aliás, a quantidade de sais dissolvido na água é que caracteriza ou configura uma classificação para a água como água doce ou água salgada, que seria a água do mar, por exemplo. Muito mais sais dissolvidos. Então, os sais, eles podem existir já na natureza, no solo. Podem estar dissolvidos em água. Os que estão no solo se dissolvem em água? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu preciso conhecer um pouco a constituição desse cara. Mas, o que é que você tem que saber desse cara? Que ele também pode ser produzido em laboratório. A gente pode fazer uma reação dentro da nossa própria casa, que é um grande laboratório. A cozinha de casa é um grande laboratório. Como chama essa reação que produz sal? Salificação. Salificação. Quem que reage para formar um sal? Aí nós chegamos a um ponto muito importante, que é esse aqui. Esta reação de salificação. Salificação. Mas ela recebe um outro nome, neutralização. Professor, por que chama neutralização? Justamente em função de quem está reagindo com quem. Um ácido, ele vai reagir com uma base.
Então eu vou ampliar a ideia. Um composto de caráter ácido reage com um composto de caráter básico. Mas a neutralização em si é ácido com base. A salificação é formação de sal. Não temos uma única possibilidade, mas a neutralização se restringe a ácido mais base. Então vamos ver. A gente tem um ácido mais uma base. Se eles reagirem, sabe o que nós vamos ter? Água salgada. Água salgada. Por que água salgada? Esses são os reagentes e aqui esses seriam os produtos. Por que chama de neutralização? Porque um ácido, ele tem um grupamento que caracteriza a sua acidez. Quem é? É o H+. Portanto, eu vou vir aqui para a tela e vou colocar o seguinte. Opa, vamos aqui. Passando. Vou aqui para a tela. Qualquer batidinha nessa criatura, ele está sensível hoje. Um ácido tem como característica qual grupinho? Qual íon? H+. Uma base tem por característica qual grupinho? Qual grupinho? O OH-. Portanto, esse cara confere a basicidade ao meio e o H+ confere a acidez ao meio. Esse cara confere a acidez. Você, para estudar sal, já deve ter estudado ácido e base. Tá certo? Se por acaso você não fez isso, eu recomendo. Comece a estudar ácido e base. Depois você vai ver o sal. Por que isso? Porque os nomes dos sais dependem muito dos nomes desses envolvidos, tanto do ácido quanto da base. Então fica complicado. Muita gente tem dificuldade em fazer o nome do sal, não é porque não entende a espécie em si, é porque não entende a regra de nomenclatura, às vezes, do ácido. E aí ele se perde. Qual é a garantia de que essa reação vai acontecer? É justamente uma espécie neutralizar a outra. Aqui eu falo chumbo trocado. H+ e OH-, eles são inimigos, são opostos, mas eles estão doidinhos para ficar juntos. Quando o H+ está no local e ele encontra o OH-, ele fala, vou lá acabar com ela. Com quem? Com aquela carguinha básica lá, com aquele grupinho básico. E a base, quando vê um ácido no meio, fala, vou lá acabar com ele. Com quem? Com aquele Hzinho, aquele bonitinho lá daquele hidroxônio. Vou lá acabar com ele. Isso quer dizer que a reação aqui, ela não se dá pela formação do sal. O sal, compreenda, o sal é o resto da reação. Mas é o resto que mais nos interessa numa reação de neutralização. Porque ninguém vai perder tempo, pelo menos no Brasil, produzindo água a partir de um ácido de uma base. A gente não quer produzir água. A água nós temos de monte. A gente quer produzir o sal. O sal. Portanto, se alguém um dia lhe perguntar o que é que lhe garante a reação, é o H+, que vai neutralizar o OH-. Isso aqui o que dá? Vou até mudar a cor, né? Para não ser parcial. O que isso aqui dá? Dá água. Dá água. Professor, é isso que justifica a ocorrência da reação? É isso aí. Perceberam uma coisa? Um neutraliza com o outro. Um reage com o outro. Um íon e outro íon juntam, formam molécula. Molécula de água. Belezinha? Portanto, a gente tem agora um meio menos cheio de carga, com menos cargas. Por quê? Porque todo ácido ele tem o H+ como carga positiva e um ânion como carga negativa. Toda base tem um cátion com carga positiva e o OH- com carga negativa. Quando eles se reúnem, você vai ter uma reação entre dois tipos de íons e vai diminuir a ionização do meio. Quem já estudou reação de dupla troca sabe que esse é um dos quesitos para que uma reação de dupla troca aconteça. Esta é uma reação de dupla troca. Eu já vou aproveitar o bizu. Nenhuma
nenhuma reação de dupla troca é uma reação de oxirredução. Ninguém muda a sua carga. Tá bom? Ninguém muda a sua carga. Eu vou prosseguir. Eu vou complementar isso aqui. Professor, eu sei que um ácido, ele tem o H+, mais um ânion que eu vou chamar de A-. O que é esse A-? É um ânion. Beleza? Sei também que toda base tem um OH- e um cátion que eu vou chamar de mais Y. Então aqui eu vou chamar de menos X. A letra aqui em cima pouco importa. Importa o raciocínio. O que é essa letra C? Isso aqui é um cátion. Portanto, pensem. Vou dar um exemplo que é o mais batido, tá? Daqui a pouco. Só que agora que eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Existem diferentes tipos de reações, existem diferentes ácidos, existem diferentes bases. Quando você compreende o que acontece e depois você tem as substâncias que vão reagir, você sabe como proceder. É isso que eu quero que você saiba por enquanto. Então vejamos aqui. Esse cara, o H+, ele vai combinar, cadê? Com o OH-. E eles vão formar quem? Água. E o que é a sobra? A sobra é o cátion, que eu vou chamar aqui de mais Y, e o ânion, que eu vou chamar de menos X. E aí você já sabe que esta é a fórmula dele. Beleza? Isto é o sal. Nossa, professor do céu, eu não estou entendendo nada. Então vamos pensar assim. Você tem o HCl. E você tem NaOH. Beleza? HCl é um ácido. Começou com H, é ácido. NaOH é uma base. Terminou com H, é uma base. Portanto, são caráteres opostos, eles reagem em telecurso. Daqui, nós vamos ter o uso do OH-. Daqui, nós vamos ter o uso do H+. Eles vão reagir entre si. Portanto, quando esses caras se combinam, deixa eu continuar aqui assim, ó, com a mesma ideia. Quando esses caras se combinam, eles formam isso aqui, se neutralizaram. Beleza? Se neutralizaram. E o que mais que vai acontecer? Nós temos, ó, sem reagir o HCl. Opa, deixa eu mudar de cor. Nós temos sobrando, vamos dizer assim, sem reagir o Cl e temos o Na. Você, por enquanto, nem precisaria saber as cargas, mas eu quero que você saiba. Como aqui só tem um H, a carga do Cl é menos. Como aqui só tem um OH, a carga do Na é mais. Portanto, veja que aqui é Na+, Cl-. Eu vou colocar um acréscimozinho aqui, ó, aquoso. Só para te dizer que quando a gente coloca isso, aquoso, significa que a substância está dissolvida em água. Então vou complementar. Nós temos HCl aquoso, NaOH aquoso, aqui a gente tem água líquida e NaCl aquoso. Pronto, terminamos uma reação de neutralização. Essa é a mais simples possível, essa é a mais batida em prova e essa é a mais usada para você compreender. É claro que eu não vou parar só nisso. Eu vou agora fazer o seguinte. Como é que a gente faz o nome? Tem regra? Tem regra. Mas eu vou usar essa regra com o exemplo que eu dei acima. Então presta atenção. Como é que a gente faz... Deixa eu mudar a cor da caneta. A nomenclatura. A nomenclatura do sal. Ó, nós vamos fazer assim.
Olha só como que eu vou fazer esse nome. Aqui é o nome do cátion. O nome do ânion. E aqui é o nome do cátion. Aí, professor, eu não entendi nada disso aí, cara. Nome do cátion, nome do ânion. Então, essa é a regra, né? Aqui como é que você faz. Mas eu não gosto, às vezes, de usar regra. Eu acho que é mais complicado para o aluno compreender. Então, eu vou colocar a regra e eu vou dar agora um exemplo prático. Por isso que o nome do sal é complicado. Desde que você não saiba nome de ácido. Tem que saber nome de ácido. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Nome do ânion vem do ácido. Nome do cátion vem da base. Automaticamente, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui o nome deles, ó. Ácido clorídrico. Clorídrico. E o nome dessa criatura? Hidróxido. Hidróxido é isso aqui, né? É o OH de quem? De sódio. Aí você sabe que isso aqui se chama água. E eu pergunto, qual o nome disso aqui? É simples. A parte final é muito tranquila, porque é o nome do cátion. Quem que é o cátion? Cátion é esse cara aqui, ó, que acompanha o OH-. Portanto, eu vou até colocar assim, nome do cátion metálico. Certo? Metálico. Então você sabe que aqui é o nome do metal. Automaticamente, vamos brincar de escrever aqui, esse cara vai ter alguma coisa assim. O nome dele vai terminar em D-sódio. Você precisa saber o nome disso, mas isso aqui você já sabe. O que é isso aqui? D-sódio. Professor, mas agora eu sei que esse cara chama cloro. Então, o cloro, ele está vindo de um ácido. Os ácidos têm 3 terminações possíveis. 3 terminações possíveis. E aí vem o grande bizu. Presta atenção só para recordar. O ácido, ele pode terminar em hídrico, ele pode terminar em ico, ele pode terminar em oso. Beleza? Quando que ele termina em hídrico? Quando ele não tem oxigênio. Então é sem oxigênio. Esse cara aqui, ó, não tem oxigênio. Por isso o nome dele é clor com terminação hídrico. Beleza? Beleza. Só que ainda não acabou. Aí, o ânion, ele depende de quem? Do ácido. Se o ácido terminar em hídrico, o ânion vai terminar em eto. Você só vai colocar aqui, ó, o nome do elemento. Nome do elemento. Você vai ver como que é fácil. Se ele terminar em ico, aqui vai terminar em ato. E se ele terminar em oso, aqui ele vai terminar em ito. Dê uma olhadinha para você compreender. Esse cara aqui, ó, ele não tem oxigênio acompanhando ele, certo? Ele não tem. Então aqui, ó, ele também não vai ter oxigênio acompanhando. Ele não tem oxigênio. Se é sem oxigênio, você dá o nome desse elemento, que é o cloro. Cloro. Só que você vai fazer o seguinte, o cloro, ele quando faz o nome de um ácido, ele chama clorídrico. Você vai tirar a terminação hídrico, que é o nome aqui do ácido, e aí você vai trocar pela terminação o quê? Eto. Então ele vai se chamar cloreto. Olha o nome desse cara, cloreto, cloreto, que é isso aqui, de sódio, que é isso aqui. Professor, então é só isso? Mas qual que é o grande bizu? Pulo do gato, miau! Pulo do gato, miau! É isso aqui, ó. O teimoso mosquito no bico do pato. O teimoso mosquito no bico do pato. Vou escrever. Não dá até a cor. Que cor que eu vou pegar, hein? Uma afrocor. O teimoso
mosquito está onde? No bico do pato. Compreenderam? Quem não compreendeu, eu vou explicar. O teimoso mosquito está no bico do pato. Certo? É como você faz a troca. Por que eu só destaquei esses dois? Porque quando o cara tem um oxigênio, ou ele termina em oso, o ácido, né? Tem oxigênio, ou ele termina em oso, ou ele termina em ico. E aí, quando você olhar para um sal, se ele tem oxigênio, ou ele vai ter o nome terminando em ato ou ito. Agora, grande moleza, olhou para um sal, não tem oxigênio, a terminação é eto. Você só põe o nome do elemento, eto. Fluoreto, brometo, iodeto, cianeto, sulfeto. Certo? Só o símbolo do cara. Fica fácil, né? Aí ficou bastante fácil. Ah, professor, ainda não achei fácil não achei tranquilo não. Então, mas no próximo bloco você vai ver que vai ficar muito mais claro. Por quê? Eu vou trazer várias reações e a gente vai discutir muito mais coisas. Até lá!